Aí, boa. Então, deixa eu começar a apresentar. Então, primeiro, estão pedindo bastante A2. Então, vamos começar por ela. Então, o que é A2, né? Então, A2, primeiro, ele dá uma matriz, né? Opa. Ele dá uma matriz. A matriz, que é essa daqui. A igual a 2, 2, 2, menos 2, 5, 2, 8, 1 e 4, certo? E daí ele fala o seguinte, né? Na letra A, ele está perguntando assim, né? Seja AX, eu vou já escrever aqui, B vai ser igual a 0, 1 e menos 1, certo? E fala assim, tá, isso aqui é um sistema linear. Sistemas lineares, eles escrevem os objetos geométricos, já vou colocar aqui do lado. E daí ele pergunta qual que é o objeto geométrico, né, que essa solução vai te dar. Então, vamos pensar aqui antes da gente fazer, vamos pensar o que isso está significando, né? Então, quando a gente tem uma equação do tipo, vou colocar em forma matricial já, né, a gente vai ter, tipo, algo do tipo, vou colocar aqui as bolinhas, na matriz das entradas, certo? Vamos colocar uma matriz reduzida. A gente pode ter algumas opções do quais tipos de soluções essa matriz, né, pode ter, né, esse sistema linear pode ter, certo? Quais são as soluções? Vou fazer uma matriz já mais fácil, uma matriz aumentada. Então, quais são os tipos de soluções, né? Pode ser que seja uma solução só, né? Então, se a gente tiver só uma solução, né, isso significa o quê? Significa que a gente só vai encontrar uma tripla, né? No caso, a gente está em R3 aqui, né? A gente está no espaço, né? A gente vai encontrar, tipo, uma tripla de números, né? X vai ser igual a, né? Uma tripla de números, o x1, x2 e x3, né? Uma tripla fixa, né? Só vai ter esses números, porque é a única solução. Tal que o sistema linear dá certo, né? Se você multiplica isso daqui, dá o B. Isso significa o que é isso daqui no espaço? Isso daqui é um ponto, certo? Isso daqui é um ponto fixo, né? x1, x2, x3, certo? Então, uma possível, se só tem uma solução, né, uma única solução, a gente tem um ponto no espaço. Isso aqui está representando um ponto no espaço. Se a gente tem, agora a gente pode ter, não tem nenhuma solução, só que nenhuma solução é o caso mais chato, que não tem nada do que fazer, e a gente pode ter infinitas soluções, né? E se a gente tem infinitas soluções, quais são as possibilidades, né? A gente pode ter, por exemplo, né, vamos fazer aqui, vamos fingir que aqui é A, B, C, aqui é D, aqui é E, né? Aqui eu não vou considerar essa linha, porque para ter infinitas soluções, nessa linha tem que zerar, certo? Então, vou olhar só essas duas linhas. Então, quais são as duas possibilidades de ter infinitas soluções? Então, vamos colocar aqui a x mais by mais cz, isso é igual a um d. Aqui pode ser, né, o zero, aqui e y mais f z, isso aqui é igual a um g, certo? Então, pode ser isso. Por exemplo, né, vamos fingir primeiro que o e é diferente de zero. Né? Se o e é diferente de zero, significa que a gente pode dividir, né, tudo por e, e a gente pode cair com esse sisteminha aqui. AX mais BY mais CZ, isso é igual a D. E daí aqui vai ficar o Z, ou melhor, o Y. Y é igual a G menos FZ dividido por E, certo? E daí, quando a gente substituir aqui, né, a gente vai ficar alguma coisa do tipo AX mais alguma coisa em função de Z, né, vou colocar aqui YZ só para não ter que reescrever tudo, mais CZ, certo? E daí a gente colocar, ou melhor, na verdade, é isso mesmo. E a gente vai colocar isso aqui, vai ter em função de z, isso aqui vai ser isso daqui, né? Então, o nosso x vai ser alguma coisa do tipo y, z, certo? Dividido por a. Aqui tem um menos, né? Aqui tem um menos em algum lugar. Menos o cz, menos o d, certo? Só que daí, isso aqui é o quê? Isso aqui, o x também está em função de z, certo? Então, isso aqui, né, se eu substituir aqui, vai só aparecer z, né? E vai aparecer uma combinação linear aqui de z, né? Tipo, uma conta com z. O que isso significa? Que quando você substituir, né, o seu conjunto de solução, né, vou colocar isso para hoje. Aqui, né, a gente vai ter alguma coisa do tipo x, que vai ser esse daqui, né, então vai ser um x de z, certo? Aqui vai ter o y de z,
e aqui vai ter o Z. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser uma reta, né? Isso aqui vai ser alguma coisa do tipo, aqui não é o mesmo, aqui não vai ser o mesmo A nem nada, mas só para entender, AX mais, ou melhor, AZ mais B, né? Aqui um CZ mais B, mais D, quer dizer, e aqui o Z, certo? Isso aqui é uma reta, certo? Isso aqui vai ser uma reta. Então, tipo, quando a gente tem isso, né, quando a gente não consegue, por exemplo, eliminar uma linha aqui, né, e aqui, não é, aqui é diferente de zero, aqui eu coloquei D, né, na verdade aqui aqui é o D que eu queria. Então aqui é o F, aqui é o E, e aqui é o F. A gente tem esse sistema linear, né, quando ele tem infinitas soluções, né, uma das possibilidades dessas infinitas soluções é que todas essas soluções param numa reta. Então, o que isso está falando é que todas as soluções que você encontrar desse sistema linear, né, você pegar qualquer ponto dessa reta, né, qualquer tripla x, y, z dessa reta, que ele está descrevendo, e colocar aqui dentro, vai dar certo, vai dar esse sistema linear aqui, certo? Então pode ser isso, e daí qual é a outra opção, né? Vamos zerar, né? Ou melhor, vamos zerar esse daqui, certo? O E, no caso. Se a gente zera o E, né, a nossa outra opção vai ficar AX mais B Y mais C Z. Isso aqui é igual a D, deu aqui vai zerar, vai ficar alguma coisa tipo FZ é igual a G, certo? Daí a gente substitui, Z vai ser um número, né? Daí quando a gente substitui isso, por exemplo, né? Isso aqui vai ficar alguma coisa do tipo AX mais BY, né? Isso aqui vai ser um número, que o Z aqui vai ser um número. Isso aqui vai ser igual a um outro número, um D', por exemplo. Isso aqui é um plano, né? Poderia ser que, né, dependendo, por exemplo, se essas duas linhas zero, né? Isso aqui zero, zero, ele só fica isso daqui, né? Só fica a primeira linha, fica alguma coisa do tipo AX mais BY mais CZ igual a D, né? Então, se isso aqui é, no caso aqui, essas duas linhas zeradas, certo? Daí só sobrou dessa linha primeira. Isso aqui é um plano, né? Ambos os casos daqui é um plano. Então, o que está falando é que nesse caso de infinitas soluções, o que está acontecendo é que todas as suas soluções, né, todos os pontos que você pega desse plano, né, vai ser uma solução para o sistema do AX igual a B, certo? Então, é isso que quer dizer, primeiro, o que ele descreve, né? Então, vamos ver agora, de fato, né, o que essa matriz está descrevendo, para a gente ilustrar o que a gente está querendo dizer. Até aqui, alguma dúvida? Eu só queria confirmar. Então, quando zera duas linhas, vai dar um plano? Quando zera, exato. Quando, tipo, você tem duas linhas zeradas, tipo, quando você tem alguma coisa... É que, tá, só toma cuidado uma coisa que eu já sei, por causa da B, né? Eu já vou dar umas ideias para B. Mas só toma cuidado que, tipo, você só pode mudar, na B você só pode mudar elementos dessa matriz, você não pode mudar dessa matriz. Então, tipo, para fazer sentido, você precisa, por exemplo, né, para ser um plano, você pode zerar duas linhas. No caso, eu acho que não vai dar certo no B, eu já explico por quê. Mas você precisa ainda tomar cuidado para que esse sistema linear ainda faça sentido, ainda tenha pelo menos uma solução. Se, né, você zerou duas linhas, né, e ele tem pelo menos uma solução, você sabe que tem infinitas, né, e daí vai ser um plano. Mas só toma cuidado com isso, porque aqui, né, precisa ter pelo menos uma solução. Mas sim, se você tiver uma matriz, né, que tem solução, por exemplo, né, uma coisa do tipo assim, né, pode ser alguma coisa desse tipo, por exemplo, aqui 0, 0, né, e aqui alguma coisa assim, né, esse aqui é um A, esse aqui é um B, esse aqui é um C, esse aqui é um D, certo? Você vai ter isso daqui, certo? E isso aqui descreve um plano. Então, se você tem isso daqui, você sabe que todas as suas soluções estão nesse plano aqui. Fez sentido? Entendi. Então, nessa 1A eu vou ter que resolver por exemplo, Gauss, a eliminação de Gauss? Sim, exato. Faz por eliminação de Gauss, e daí você vai encontrar, tipo, uma... Né, que nem fazia, tipo, na primeira, segunda lista, né, não lembro qual que é os sistemas lineares, acho que é a segunda, que é você fazer, tipo, encontrar soluções, e algumas vezes dava infinitas, mas você encontrava relação, né, entre x, y, z, para encontrar essas soluções, certo? Entendi. E daí é exatamente isso. Então, vamos fazer aqui rapidinho. Então, vou pegar a matriz A, que é 2, 2. Já vou pegar a matriz aumentada, tá? Então, já faço isso. Diga. Rapidinho que perguntaram aqui no chat. E então, quando zera uma linha, aí vai ser uma reta? Não, depende. A gente vai entrar, tipo, eu vou mostrar as possibilidades na B, mas é que é o seguinte, a questão não é nem só zerar, tipo, zerar é o jeito mais fácil. Mas, por exemplo, a gente pode ter alguma coisa do tipo, né, A, B, C, D, E, F, G, H, I, por exemplo. E se, por exemplo, essa linha aqui for uma combinação linear dessas duas, por exemplo,
pode ser que isso daqui, né, seja uma reta, mas também pode ser que seja um plano, porque pensa aqui, né, aqui a gente tinha, aqui, por exemplo, o E podia ser 0 ou não, dependendo se o E aqui for 0 ou não, né, esse Ezinho aqui, você vai ter uma linha, um plano. Então, dependendo, mesmo que você zerasse tudo aqui, você pode ter tanto uma linha não, uma reta, tanto uma reta quanto um plano. Então, só zerar uma não é o suficiente para você garantir que é uma reta ou um plano. Você precisa, tipo, investigar o que está acontecendo nas linhas não zeradas, tá? Se você zerar duas, aí você tem certeza que é um plano, né? E dá certo, né? Tem solução, você tem certeza que é um plano. Porque, de maneira geral, quando você tem duas linhas LD com a primeira, né? Ou melhor, quando só uma... Desculpa, eu tô falando do LD, isso é coisa de álgebra linear. Quando você tem uma linha que não é combinação, ou melhor, né? Quando você só tem uma linha que não é combinação das outras duas, né? Então você sabe que é um plano, de maneira geral. Se essas duas linhas aqui, porque você consegue zerar, sempre quando as linhas são combinação dessa primeira, você consegue zerar essas duas linhas. Fez sentido? Respondi a pergunta? Ou ficou confuso? Fez, Pro, obrigada. Que isso, sem problema. Gente, não precisa me chamar de professor, eu sou aluno como vocês. Por mais que eu agradeço a honra de ser chamado professor de vocês, mas ainda não ganhei meu bacharelado nem minha licenciatura. Mas obrigado. Mas então, então a gente tem essa matriz aqui, eu vou já substituir ela certinho, aqui fica 0, aqui fica menos 2, aqui é 5, aqui é 2, aqui é 1, se não me engano, ou menos 1. Deixa eu só lembrar aqui é 1, tá certo? E aqui é 8, 1, 4, e aqui menos 1, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos, né, se a gente fizer por Gauss-Jordan, né, primeiro, né, somar, por exemplo, né, se a gente fazer, não vou fazer todos os passos, né, mas, por exemplo, vou substituir a linha 2 pela linha 1 mais a linha 2, certo? Que daí aqui soma o 2, né, fazendo esses passos, né, você chega nessa matriz aumentada aqui. Você vai chegar nessa matriz aumentada aqui, ou melhor, equivalente, né, não vou colocar aqui igual. Você vai chegar nessa matriz aumentada aqui. 2, 2, 2. Se alguém tiver dúvida em como fazer, né, Gauss-Jordan, essas coisas, me avisa, tá, que eu faço o passo. Eu tô passando aqui pra gente poder discutir mais exercício. Mas se tiver com dúvida, alguma dificuldade, etc., sem problema, a gente pode revisar. Estamos aqui para isso. Aqui é 1, aqui é 0, aqui é 7, aqui é 4, e aqui fica 1, né? O fato de ter duas linhas já significa que você não precisa considerar essas duas, né? Você pode eliminar uma. Esquece essa daqui e a gente só precisa focar nessa daqui, né? Porque essas duas linhas aqui têm a mesma quantidade de informação, certo? Então, esquece daqui, então a gente pode pensar nesse sisteminha aqui, certo? Então, se a gente montar esse sisteminha aqui, a gente vai ficar, né, 2x mais 2y mais 2z, isso é igual a 0, certo? Isso aqui vai ser 7y mais 4z, isso é igual a 1, certo? E daí, resolvendo isso daqui, o que a gente vai ganhar? Né? Se a gente resolver isso aqui tudo certinho, né, a gente ganha, né, o primeiro aqui, né, o y, né, a gente pode escolher ou y ou z, né, escolhido 1, né, fixado 1, eu vou escolher, por exemplo, o y para estar em função de z, né, então eu quero colocar tudo que está z para o lado direito e deixar y, né, em função de z. Então, se eu fizer isso aqui vai dar menos, aqui é 0, né, não, aqui é 1, né, aqui eu tinha errado uma coisa na minha conta, então aqui é 1, isso, então vai ficar 1 menos menos 4z, 1 sétimos, né, menos 4 sétimos de z, certo? Se eu errei em conta, me avisa, tá? Porque eu sou ótimo em errar em conta. E daí, quando você fazer isso aqui, né, substituir, isso aqui vai dar, deixa eu fazer assim, x mais y mais z, né, vai ficar uma conta feia, mas eu posso substituir o y aqui em cima, daí eu vou ficar alguma coisa do tipo, x vai ficar x é igual a menos 1 sétimo, né, porque vai ficar negativo, aqui fica positivo, fica mais 4 sétimos de z, né, mais o z, né, eu não vou, aqui tem, né, se quiser passar aqui o sétimo, aqui fica, só para deixar bonitinho, aqui vai ficar 4, fica 4 mais 7, isso dá o quê? 13? 13, né, 13z dividido por 7, menos 1 sétimo, certo? Então... O z ele não é negativo ali em cima? Aqui, verdade, você tem razão. Obrigado. Então, aqui fica
vai ficar menos, então, né? Que vai ficar menos, aqui fica sétimo menos 3 sétimos, certo? Agora acho que tá certo. Tá feio aqui, mas isso daqui é só para economizar a página. Então, qual é o sistema linear que a gente tem? X é igual a menos 3 sétimos de Z, né? Menos 1 sétimo. E aqui Y vai ser igual a menos 4 sétimos, né, de Z. De Z menos o quê? Menos 1 sétimo? Acho que é isso. Alguma coisa assim, né? Que tinha ficado aqui. Mais 1 sétimo aqui, perdão. Então, o que isso daqui está descrevendo, né? Se a gente colocar nas coordenadas, né? X vai ser igual a menos 3 sétimos de Z menos 1 sétimo. O Y vai ser menos 4 sétimos de Z mais 1 sétimo, certo? E o Z vai ser o Z, certo? Aqui é 7, tá? Não é Z, aqui embaixo é 7. Que Z e 7 são símbolos parecidos, né? Esse aqui é Z, tudo que está em cima é Z, tá? E tudo que está embaixo é 7. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma reta, né? Inclusive, dá para se encontrar o ponto, né? Um ponto dela, que é um sétimo, menos 1 sétimo e 0, né? E ela está parametrizada por Z. Isso aqui vai ficar menos 3 sétimos. Aqui menos 4 sétimos. E aqui 1, né? Aqui você pode, né, fazendo reparametrizando Z, né? Só para deixar bonitinho. E agora tá certo. O que eu até coloquei lá no PDF, explicando certinho. Eu posso multiplicar isso aqui, né, por 7, né, porque aqui eu posso parametrizar por Z igual a, sei lá, 7t, né, mas só para a gente manter a letra Z. Então, eu posso multiplicar essa parte aqui. O que eu não posso multiplicar é aqui. Se eu multiplicar aqui por 7, aqui eu mudo minha reta. Mas se eu multiplicar aqui, não tem problema, porque é o mesmo, né, eu estou pegando um vetorzinho, aqui eu estou escalando ele, vai cair na mesma reta. Então, aqui não tem problema. Só para deixar bonitinho, vai ser essa reta aqui. Certo? Mesma coisa. Aqui menos 1 sétimo, 7 e 0. Então, esse sistema linear que a gente estava fazendo aqui, né, as soluções desse sistema linear, esse sistema linear aqui, é uma reta, certo? Então, todo ponto que eu pegar nessa reta, né, que tem aqui menos 1 sétimo e 0, né, e que tem, né, esse vetorzinho aqui, o vetorzinho V, deixa eu chamar isso aqui de V. Todo ponto que eu pegar dessa reta, né, ele vai ser uma solução desse sistema linear, certo? Então, o sistema linear descreve retas. Quem for fazer álgebra linear vai ver que isso é um caso geral, né? Matrizes, elas descrevem objetos, retas, planos, espaços, né? Tipo, elas descrevem e tem uma relação nisso que eu falei do posto da matriz, né? Porque tudo que eu falei aqui no começo tem a ver com o posto da matriz, né? A quantidade de linhas que são múltiplos da outra, né? São somas e múltiplos, são combinações das outras, né? Isso tem a ver com o posto da matriz lá, que a gente deve ter visto lá na segunda lista. E também acho que um pouco na terceira, no determinante, né? E tem uma relação muito intrínseca com isso, na verdade. É bem interessante, na verdade. O posto da matriz vai te dizer aonde que vivem as soluções, na verdade, de uma matriz. E quem for fazer álgebra linear vai ver isso, de maneira que eu acho até difícil pra caramba, mas muito bonito. E é isso que está descrevendo esse sistema linear. Está falando que todas as soluções que eu consegui pegar, que existem, né, existem nessa reta. Agora vamos passar para a letra B. Né, que eu acho, até agora, tudo fez sentido? Alguma dúvida? Algum passo que gostaria que eu explicitasse? Não está pedindo para dar a equação geral, colocaria parametrizada, né? O exercício está falando errado? Então, não, o que eu pedi para mandar aí nos grupos, não sei se deixou, se chegou, mas assim, que tem uma ambiguidade em português, aqui está mal escrita a questão. O que deveria estar escrito falando assim, se for plano, né, equação geral, e se for reta, equação da reta. Equação da reta, se for reta, né. Que tá ambíguo, né? Tipo, eu tô falando, caso for uma reta, um plano de equação geral, na verdade. Mas é isso, tipo, é da equação parametrizada, porque em R3 não existe a equação geral da reta, né? Se pegar isso daqui, né, por mais que você elimine a letra Z, né, isso aqui ainda é um plano que tem, né, todos os elementos Z, né, que tá, tipo, meio que aqui, né,
Ele está perpendicular aos eixos, né, que tem todo o z igual a zero. Mas ainda é um plano. Eu acho que era essa a pergunta, né? Não é para dar. Não tem equação geral, é equação parametrizada da reta. Tudo que tiver reta em R3 é equação parametrizada. Se quiser deixar simétrica ou não, aí vai do freguês, vai da sua vontade. Fechou, então vamos fazer o B, certo? Então a B, né, ela pede o seguinte, né? Então a gente tem uma reta, então vamos começar com isso. Então a B está falando assim, né? Dado, né, o objeto geométrico da letra A, né? Mude até duas linhas da matriz A para que você consiga outro objeto geométrico, o outro que dá, né? Então, esse daqui, no caso, é uma reta, então a gente quer um plano para que tenhamos, vou colocar assim, tenhamos um plano, certo? Então, essa é a ideia. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente só pode mover da letra A, tá? Porque essa é a matriz que é dada lá no enunciado. Então, né, vamos fazer aqui a letra A. Então, a gente pode mudar de qualquer maneira que a gente quiser. Eu vou deixar aqui a B, porque precisa fazer sentido as coisas. A gente pode mudar de qualquer maneira que a gente quiser. A letra A, né, essa parte aqui, né, da matriz. Aqui é menos 2, 5, 2, 8, 1, 4. Aqui é 1 e menos 1, né? Desde que, né, isso daqui tudo faça sentido, né? Então, existe a solução, né? Porque se não existir, daí não vai representar nenhum objeto geométrico. É vazio, né? O conjunto de solução. E a gente mantém alguma linha fixa. Então, a gente precisa fixar uma e manter as outras, né? E daí, tipo, o que a gente quer fazer é a coisa mais simples possível, né? Daí a primeira coisa que talvez passe na cabeça, né? Baseado naquilo que a gente comentou aqui, né? É a gente zerar essas duas linhas, né? A primeira coisa que passa assim, vou zerar essas duas linhas, por quê? Porque daí quando eu tiver aqui, né, o que eu vou ter? 2x mais 2y mais 2z igual a zero, certo? E isso aqui é um plano. Só que tem um problema se a gente fizer isso, porque se a gente fizer isso, né, a gente vai ter 0, 0, 0, 1, né? Então a gente vai ter alguma coisa do tipo 0 igual a 1, certo? Então a gente não pode fazer isso. A minha dica para esse exercício, eu vou fazer, eu recomendo vocês depois brincarem com essas coisas, porque para entender bem essa parte, mas é zerar esse daqui, tá? Zerar a primeira linha. Por quê? A primeira linha sempre vai dar uma boa solução com zero, né? Então você pode zerar essa daqui, certo? E essas duas respostas aqui, né, é 1 e menos 1, certo? Então, desde que você fixe uma dessas linhas, a negativa da outra, né, vai dar uma solução correta e vai ser só um plano, porque você, na verdade, está trabalhando com a mesma informação. Então, só para explicar. Então, vamos fazer o seguinte. Só para dar um exemplo. Então, aqui 2, 2, 2, né? Aqui 0, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é 5, aqui é 2, aqui é 8, 1, 4. Então, eu vou fixar essa linha aqui, e essas duas eu vou mudar. E o jeito que eu vou mudar é o jeito que mais me simplifica, que mais me facilita, que é zerar a primeira linha. Então, 0, 0, 0. Essa primeira linha com certeza tem solução, na verdade é o espaço inteiro, né? Você pegar qualquer x, qualquer y, qualquer z, isso aqui vai dar 0. E agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o negativo dessa. Então, aqui vai ficar menos 2, 5, 2. Aqui é 1. E aqui vai ficar 2, menos 5. E aqui 2, menos 2, na verdade, né? Menos 2. E aqui, né, como eu não posso mudar a B está fixa, né? A gente tem isso daqui. Só que com certeza isso tem solução, porque isso daqui é um plano e isso daqui é o negativo desse, né? Representa o mesmo objeto geométrico. Isso aqui é um múltiplo desse daqui, né? Então eu posso só esquecer essa linha. E daí eu só tenho, né, a única informação que eu tenho daqui é essa daqui. Tipo, dessa matriz, desse sistema linear, é essa daqui. Que é menos 2x mais 5y mais 2z, isso é igual a 1. Isso aqui é um plano, certo? É isso aqui que é para fazer. Fez sentido? Tipo, a ideia fez sentido? O importante dessa questão, principalmente a B, a A e a B, mas principalmente a B, é fazer essa relação entre
sistemas lineares de objetos geométricos, né? Ou como que uma matriz está descrevendo, né? Uma matriz mais uma solução dela, né? Mais um B, está descrevendo, né? Soluções desse sistema, eles moram em um lugar geométrico, né? Sistema linear, resoluções de sistema linear sempre vai morar em linha, né? Em planos, né? No caso de R3, mas, por exemplo, se tiver coisas maiores, né? Que dá para brincar de R4, né? R5, Rn, né? Que a gente não brinca nesses cursos, mas dá para brincar dessas coisas. Né, o que seria aqui um hiperplano, uma linha também aqui dentro, né, essas coisas sempre vai existir em coisas lineares, né, na verdade, essa é a ideia do sistema linear. Fez sentido, gente? Tem alguma dúvida? Tem uma dúvida? Por favor. Para você deixar a terceira linha como negativa da segunda, isso é uma operação, como é que é? Essencial, operação essencial? Você Aqui- pode fazer isso? Tipo, deixar L3 igual menos L2? Pode deixar isso? Assim, se você quiser escrever dessa maneira, eu acho que é de boas, mas o que eu fiz aqui não foi nem, tipo, sair dessa matriz e aqui você está livre para fazer o que você quiser, tá? Isso aqui você não precisa seguir operações essenciais. O meu jeito de pensar foi o seguinte, eu fixo uma, certo? Então eu fixei essa daqui. Eu quero que essa daqui, né, para que essa daqui não seja, para que a última linha seja irrelevante, o jeito que eu faço para que ela seja irrelevante é ela ser o múltiplo escalar da outra. E o jeito mais fácil, né, de fazer uma ser múltiplo escalar e dar certo, né, como esse daqui é menos desse, copiando essa daqui e colocando o negativo na frente, né. Então, no caso, negativo com negativo dá positivo, negativo com aqui vai dar menos 5, e negativo com 2 vai dar menos 2, certo? Tipo, não foi nem questão de pensar, tipo, você pode pensar por linha, né, por operação elementar de matrizes, né, porque no final, o que você quer é que essa linha aqui seja uma combinação dessa daqui, certo? Você quer que, cadê aqui? Você quer que essa linha aqui seja, tipo, a combinação dessa daqui. Por exemplo, só para dar um exemplo, tipo, se você quisesse, por exemplo, que fosse uma reta, que essa matriz, você queria transformar essa matriz em uma reta, você pode continuar zerando a primeira, e daí você quer que essas duas linhas não sejam combinações de uma da outra. Então você pode fazer alguma coisa do tipo aqui e colocar alguma coisa do tipo assim. Feito isso, essa daqui vai ser uma reta. Por quê? E eu escolhi qualquer número, porque essa linha aqui você não tem como chegar dessa linha para cá, nem dessa daqui para cá. Não tem qual combinação que você faça esqueci o nome, de operações elementares, né? De matriz, para você conseguir, tipo, sair dessa linha e chegar nessa, e sair dessa e chegar nessa, certo? O que eu quero dizer com isso é que, assim, no final é a operação elementar que você está pensando, mas aqui você está livre para escolher os números que você quiser, você não precisa sair daqui por operação elementar. Fez sentido? Resolveu a dúvida? Sim, obrigado. Que isso. Gente, se não resolveu, pode também falar, sem problema, tipo, se ficou confuso. Professor, só uma perguntinha rapidinho, Diga. novamente, sobre a questão. No caso, então, ali você fixou a linha 2, certo? Isso. Se eu fixasse a linha 3, por exemplo, e fizesse a mesma operação, só que com a linha 3, por exemplo, zerasse a primeira e fizesse a inversa dela na segunda, fizesse a inversa da terceira na segunda, né? Daria certo da mesma forma também, né? Daria certo da mesma forma. Então, o Entendi. que o cara tá falando, né? Tipo, o colega de vocês está falando, é fazer isso daqui, né? Opa. É zerar, né? 0. Aqui é 1, aqui é menos 1. Aqui eu fixei, né? Ele está fixando a última, certo? E aqui agora está fazendo o negativo dessa, né? Então vai ficar menos 8, menos 1 e menos 4. Dá certinho também, né? Porque essa linha aqui e essa daqui são iguais, né? Isso daqui, né, é só o negativo que está de mudança. Se você escrever isso daqui em sistema, né? Isso aqui vai dar menos 8x, menos y, né? E menos 4 igual a 1. E daí, né, se você multiplicar tudo isso aqui por menos 1, isso aqui é 8x, mais y, mais 4, que é igual a menos 1, que é exatamente essa linha. Então, dá certinho também. Isso aqui representa um plano. Fez sentido quem perguntou? Fez sim. Muito obrigado. Que isso? Fernando, eu tenho uma dúvida, é meio besta, assim, mas Não existe eu realmente dúvida fiquei besta. pensando nisso. Não, Por é favor. só que eu estava pensando, vamos supor que para a equação de plano, para a equação de reta, tipo, principalmente para de plano, que você iguala a 0. Aí vamos supor que eu tenho tudo numa equação de uma reta, é múltiplo de, sei lá,
uma constante, K, 10, 20, que seja. Eu posso dividir por esse 20 e deixar simplificado ou eu tenho que deixar do jeito que tá? Tá, vamos, me dá eu acho que entendi em partes, eu acho que tem que tomar só cuidado no que você for dividir, eu acho que entendi o que você quer dizer, você está falando o seguinte, né, vamos pegar uma equação parametrizada da reta, vamos pegar aqui 3t, t mais 1, vamos pegar número chato, né, que a gente quer número chato, então, t dividido por 3, t dividido por 3 mais 1, e aqui vamos fazer menos t, certo? E daí você está falando assim, eu posso multiplicar isso aqui tudo por 3, né, para eliminar esse 3 aqui embaixo? É isso que você está perguntando, né? Sim, mas, tipo, se isso também vale para plano, porque para plano tudo igual a zero, né? E se todos forem múltiplos de uma constante, você, tipo, você pode dividir por essa constante e tal, para deixar mais simplificado, ou melhor, para deixar do jeito que estava mesmo. Tá, não, tá, entendi. Tá, então vou falar assim. Da reta, você precisa ter cuidado, porque aqui, né, se você está com uma equação aqui, só para explicar da reta, eu já passo para o plano. Se você está com uma equação desse jeito, aqui dentro, né, esse daqui, né, por exemplo, esse número que está solto aqui, esse menos 1, ele está representando o quê? O ponto inicial, né? Então, isso aqui, na verdade, é o quê? É 0, 1. 0, né, mais t, 1/3, 1/3 e menos 1, certo? Aqui você pode fazer o que você quiser. Multiplicar por 3, dividir, dar pirueta, tudo que você quiser fazer aqui, você pode. Por quê? Aqui é o vetorzinho, né? Um vetorzinho aqui, e qualquer escalar desse vetor ainda vai funcionar como um vetor diretor da reta, certo? Então, aqui nesse vetorzinho aqui, né? O Vzinho aqui, você pode fazer o que você quiser. Então, se você quiser multiplicar esse vetorzinho por 3, você pode. Então, 3, 3 e menos 3, certo? Por exemplo. Perdão, aqui é 1, tô maluco. 1 e menos 3, certo? Multipliquei por 3, sumiu o 3 aqui e ficou aqui. Isso você pode. Então, essa reta, né, 0, 1, 1, 0, mais isso aqui, essa reta e essa reta são iguais. Pode verificar, pode colocar no GeoGebra, é a mesma reta. O que você não pode fazer é multiplicar isso daqui por 3. Se você multiplicar isso por 3, isso aqui vai dar t, só que aqui, né, aqui você vai somar um 3, né, você vai multiplicar isso aqui por 3, e aqui vai ficar menos 3t, certo? Você vai ver que o vetor diretor, né, esse vetor diretor vai ser o mesmo, isso aqui vai ser 0, 3, 0, né, mais 1, e mais t, né, vezes 1 e menos 3, certo? Então, esse vetor diretor vai ser o mesmo desse, né? Então, tipo, que é o escalar desse daqui. Então, você pode pensar, tipo, essa reta é paralela, inclusive, a essa. Só que não é a mesma reta porque passa num ponto diferente, né? Passa num ponto inicial diferente. Por quê? Porque você pegou e escalou esse ponto aqui também quando você fez isso. Então, isso daqui você não pode fazer. Você muda a reta. Isso daqui você pode. Falando sobre o plano, né, que foi a pergunta. Quando você tem uma equação linear do plano, né, então vamos pegar uma equação geral do plano, quer dizer? Então aqui 1, 3, x mais 1, 3, y mais z igual a, por exemplo, pode ser, não vamos nem colocar zero, vamos colocar aqui menos 4, certo? Pode multiplicar tudo, porque aqui você está trabalhando com uma equação. E a equação não muda, né, o resultado, os elementos que você coloca aqui dentro, né, os elementos possíveis que você coloca aqui dentro não mudam se você multiplica ou divide. Né, isso que, inclusive, é a ideia de você, né, multiplicar e dividir linhas de matrizes. Você não está mudando a equação continua a mesma. Se você multiplicar tudo isso aqui por 3, por exemplo, ficar x mais y mais 3z menos 12, certo? Todos os números que você conseguir colocar aqui para fazer essa equação dar certo são os mesmos números que você coloca aqui para fazer essa equação dar certo. Dá para mostrar isso, não é nada difícil. Inclusive, eu acho que é demonstrado nessa parte de linhas, né, de substituição de linha de matrizes, essas coisas, de operações alimentares. Mas a solução é a mesma. Então, quando você tem equação de reta dessa maneira, né, geral pode multiplicar, dividir à vontade. Pode dar pirueta quanto você quiser. Né, desde que você só multiplique e divide, né, não pode fazer, pode levar, quer dizer, elevado vai ter outro significado, mas, né, as coisas que a gente quer é dividir e multiplicar, então isso pode. O que você precisa tomar cuidado é se essa equação está parametrizada, né, então vamos fingir que a equação está parametrizada, alguma coisa do tipo 3t mais 1, mais s, sei lá, y igual a, vamos colocar 1/3 de t menos 1 menos s,
e Z é igual a S, por exemplo, né? Então, aqui é uma equação parametrizada da reta, né? Aqui, né, e daí vamos escrever, parametrizada da reta não, do plano. Aqui vamos escrever, né, 3t mais S mais 1. Aqui a gente vai cair naquele mesmo problema, né, do que a gente falou da reta, e daí eu já explico como contorná-lo. 1t menos 1 menos S, e aqui S, certo? O que é isso, né? Vamos dividir em ponto e vetores diretores, né? Então, aqui vai ficar 1 menos 1, 0, né? Mais t, 3. Aqui eu coloquei z, né? Mas aqui é t. Eu coloquei um t que parece com z. Esse aqui é um t. Aqui vai ficar t 1/3 e aqui 0, né? Mais s, aqui mais s, que é 1, menos 1 e 1, certo? Então, essa é a equação desse plano aqui, parametrizado. Você pode mudar, da mesma forma que é reta, né? Você pode mudar qualquer coisa que seja esse vetor. Então, se quiser, por exemplo, multiplicar isso aqui por 3, né? Que fica 9, 3 e 0, em vez desse daqui, você pode fazer isso. E mesma coisa aqui, se quiser multiplicar por menos 1, qualquer coisa aqui você pode também. O que você não pode, né? Pelo mesmo motivo da reta, né? Aqui você pode multiplicar por quê? Porque aqui você está pegando, né? Toda possível soma, né, entre esses dois vetores, né, então, aqui estou diminuindo um pouquinho, e tem esse número, certo? Aqui é meu V, e aqui é meu U, e aqui é meu, né, vou chamar isso aqui de VU, isso aqui é meu, né, TV, por exemplo, aqui é meu SV, certo? Se eu escalar, SU, perdão, SU. Se eu escalar isso daqui ou não, né, continua o mesmo plano, né? Porque ainda você, tipo, você vai passar por toda essa reta aqui e por toda essa reta aqui, certo? O seu plano. Né? Você está criando seu plano a partir de toda essa reta e toda essa reta. Então, se você quiser escalar esses vetorzinhos aqui, você pode. O que você não pode fazer é multiplicar isso daqui por 3. Porque se eu multiplicar isso daqui por 3, eu vou estar multiplicando isso daqui por 3 também. E daí eu estou mudando qual que é o ponto inicial do meu plano, né? Então, assim, pode ser que multiplicando por 3, esse daqui caia ainda no mesmo plano. Né? Eu acho que, na verdade, não sei se isso é possível, né? Teria que fazer as contas para ver. Mas, de maneira geral, você multiplicando essa parametrização inteira, né? Assim, por 3, você vai mudar isso daqui por 3, né? Vai ficar 3 menos 3 e 0. Então, você está mudando o ponto inicial do seu plano. Então, você pode parar em outro plano, certo? Você pode cair em um plano diferente. Então, normalmente, isso não dá certo. O que dá certo é você multiplicar, né? Então, normalmente, isso daqui não dá certo. O que dá certo é você multiplicar esses vetorzinhos aqui, os vetores diretores. Isso você pode fazer o que você quiser com eles. Quem perguntou, fez sentido? Resolvi a dúvida? Resolveu. Nossa, muito obrigado. Que isso. Certo. Então, deixa eu só retornar. Eu acho que tinha dúvida Quais dúvidas que ainda tinha? Quais dúvidas vocês querem aqui? Na 4B. Não entendi nem como que começa. Tá. Então, vamos ver a 4B. Na 4A e na 4B, se possível, por favor. Tá, então vamos fazer as duas. Acho que esses 20 minutos finais dá para fazer a 4. Só organizar as coisas aqui na minha papelada. Certo. Então vamos lá, vamos fazer a 4. A 4 ela dá, né, duas retas, né, uma reta bonita e uma reta feia, né, que eu gosto de falar. Ela está parametrizada de jeito bonito e parametrizada de jeito feio. Então, a reta 1 é dada pelo ponto Q, né, que é 0, 0, 1, e o vetor diretor V, né, que eu vou colocar aqui o parâmetro T, e o vetor é 1, 2 e menos 1, certo? Perdão. E a segunda reta, a reta R2, né, é dada pelo conjunto X mais Y, dividido por 3, é igual a Y menos 1, dividido por 2, é igual a Z, certo? Então, a gente tem essas duas retas, né? Essa reta aqui já tá legal, né? Porque a gente já tem um vetor diretor, já tem um ponto de início, né? E essa aqui tá meio feia, né? Não dá pra... É difícil ver o que tá acontecendo nessa reta, né? Eu, particularmente, isso vai de gosto, né, de vocês, tipo, cada um tem que fazer do jeito que vocês acham mais fácil de interpretar as coisas, né? Mas eu, particularmente, gosto de deixar reta parametrizada, com ponto e vetor, certo? É fácil, porque daí fica fácil de ver o que está acontecendo, né? Você está pegando, né, numa reta parametrizada, esse é o ponto Q, né? E um vetor V, e você está, tipo, multiplicando esse vetor, tipo, para você obter todos os pontos possíveis e imagináveis aqui, certo? Então, é isso que você está fazendo. Então, eu gosto de deixar a reta parametrizada desse jeito, e vamos fazer isso. Para a gente deixar a reta parametrizada desse jeito, né,
a gente pode fazer, perdão, de várias maneiras, né? A melhor ideia que surgiu, inclusive, da reunião da monitoria passada, né? Vamos parametrizar, né? Vamos falar assim, T é igual a X mais 1 dividido por 3. Então, a gente está parametrizando, né, essa parte da equação. Porque, parametrizada essa parte da equação, a gente também parametriza essa, né, por igualdade, e essa daqui, certo? Então, isso aqui vai dar aqui x, né? Se você fazer todas as operações, vai ficar 3x, 3t menos 1, certo? Aqui, né, fazendo a mesma coisa, t igual, né, como isso daqui é igual a x mais 1 dividido por 3, isso daqui vai ser igual a y menos, né, porque isso é igual a isso, então isso daqui vai ser igual a t também. Isso aqui vai ser y menos 1 dividido por 2, então isso aqui vai ficar y é igual a 2t mais 1, certo? Se eu não errar nada. E t é igual a z, né, porque isso é igual a isso, que é igual a z, então t é igual a z. Então a gente já tem a parametrização certinha aqui da reta, que é a reta 2 vai ficar, deixa eu colocar aqui embaixo, a reta 2 vai ficar 3t menos 1, 2t mais 1, eu esqueci de pegar água para mim. Isso daqui, né, se a gente deixar isso aqui em ponto e reta, isso aqui vai ficar menos 1, 1, 0, mais t, 3, 2, 1, certo? Então aqui já tem ponto e vetor, certo? Uma coisa interessante de se notar se você colocar menos 1 aqui, vai dar 0. Se você colocar 1 aqui, vai dar 0. Se você colocar 0 aqui, vai dar 0. Então, né, só para mostrar, né, só um jeito de pensar também o porquê esse ponto faz sentido, né? Porque se você substituir nessa equação aqui, ela dá certinho, né? Esse vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. Então, só um adendo, que é interessante de se notar. Que o que significa, né, um ponto está nessa reta, né? Significa satisfazer essa equação aqui. Então, a gente tem essas duas retas, e primeiro, a letra A, ela pede, deixa eu ver o que a letra A está pedindo, cadê tu? Encontre as posições ortogonais da origem, tá. Então, a letra A, ela está pedindo o seguinte, né? Então, a gente tem, né, vou fazer só com a reta, vou fazer só com a R1, tá? E daí R2 é a mesma ideia. E a reta 1, deixa eu só lembrar qual que é. Deixa eu pegar aqui atrás. 001 mais o vetor 1, 2 e então mais t, 1, 2 e menos 1. Certo? É esse vetor. Então, qual que é a ideia? Então, a gente tem uma reta passando aqui, vou fazer aqui. Tem uma reta aqui, R1, certo? Aqui a gente tem nosso eixo, certo? E a gente quer encontrar a projeção desse ponto, né, na reta. O que é uma projeção? Projeção, né, é você ligar. É o ponto aqui que está, né, quando você ligar esse ponto a esse, ele dá 90 graus aqui. Tipo, essa retinha dá 90 graus, certo? Isso que é a projeção. Então, o que você precisa fazer, né? Você precisa encontrar esse vetorzinho aqui, certo? Porque encontrado esse vetor, né, pegado esse ponto mais esse vetor, a gente vai cair exatamente nesse projeção. Então, a gente precisa encontrar esse vetor ortogonal aqui, certo? Esse vetor vai ser ortogonal a V, né, porque é o vetor diretor da reta, e ele precisa, né, sair do zero e encontrar na reta. Então, qual que é a ideia desse exercício? É você pegar, primeiro, todos os possíveis vetores que a gente tem. Um vetor né, que sai do zero e vai para a reta. Um vetor arbitrário, né, que eu vou chamar aqui de U. Certo? Então, e U vai ter, né, o 1, o 2, o 3. Ele primeiro precisa, tipo, estar, né, quando você pega a origem, parte dele, ele precisa encontrar um ponto da reta, certo? Então, a gente sabe o seguinte, primeira coisa, o 1, o 2, o 3, ele precisa estar nessa reta, então ele precisa ser igual, né, a 0, 0, 1, né, vou fazer já somando aqui, né, ele precisa ser igual a t, 2t, e aqui vai dar 1 menos t, certo? Que é somando isso aqui. Né, falar que um vetor sai daqui e encontra na reta, né, primeira coisa, é falar que ele resolve, né, que ele tem isso, que ele faz parte, né, que esse o 1, o 2 e o 3, ele tá, né, na reta, ele faz parte de algum ponto da reta. Porém, se você fizer isso, você vai encontrar todos os possíveis, né, vetorzinhos U's, né, que saem do zero e encontram na reta. Você precisa de mais uma informação, que é a informação do perpendicular, certo? E daí, como que você força esse vetor ser perpendicular? Você vai pegar esse vetor, o vetor V aqui, né? E vai fazer o produto escalar dele e vai igualar a zero, certo? Então, aqui vai ser 1, o 2, né?
Vou pegar já melhor. Aqui vai ficar 1, 2, menos 1. Produto escalar, o 1, o 2, o 3. Isso daqui é igual a 0, certo? Então, isso aqui vai dar 1 mais 2, o 2, menos o 3. Isso aqui é igual a 0. E agora você vai precisar juntar essas duas equações. Isso aqui é uma equação, né, linear, isso aqui é uma equação do tipo 1 igual a t, o 2 é igual a 2t, e o 3 é igual a 1 menos t, certo? E aqui você tem uma outra equação, certo? E aqui você pode escolher o que você tiver à vontade. Eu vou escolher acho que eu vou escolher o 3, talvez aqui fique mais fácil. Aqui a gente sabe que o 3, né, para essa equação dar certo, o 3 tem que ser igual a 1 mais 2, o 2, certo? E agora é só substituir e resolver esse sisteminha linear, né? Daí agora é continha. Então, o que a gente vai ter? Então, se a gente substituir aqui, né, o 3, a gente vai ter aqui 1 igual a t, o 2 igual a 2t, e aqui o 3 vai ficar o 1 mais 2, o 2. Isso daqui, né, vou... Ô, Fernando, Diga. no caso, não vai precisar do parâmetro do vetor U aí? Ou não tem nada a ver? Não, então, do jeito que eu fiz naquele PDF, é o que eu fiz pensando na reta inteira, certo? Só que fica mais difícil, porque você tem esse parâmetro a mais, então você vai ter uma variável a mais. É mais fácil só pensar nos vetorzinhos que saem daqui e vai, desse não precisa do parâmetro. Tipo, o parâmetro ele tá ali para variar esse vetor, tipo, A de infinito, tipo, até onde você quiser, entendeu? Porque eu tava pensando, tipo, todas as retas que passam aqui. Só que é mais fácil só pensar no vetorzinho, porque no final a gente vai construir uma reta com ele, mas assim, a gente não tem esse parâmetro de variação do vetor. Fez sentido? Sim, entendi. Fechou. Então, vamos fazer aqui 1, aqui mais 2, 2. Isso aqui é igual a 1 menos t. Vou passar, no final, vou usar negativo de qualquer maneira, né? Eu quero deixar tudo isso aqui isolado por t. Então, aqui vai dar... deixa eu pegar aqui, vai ser... t vai ser igual a 1, 2t, né? Vai ser igual a o 2. E aqui t vai ser igual a menos 1 menos o 1. 1 menos 1 menos o 1 menos o 2, o 2. Menos 2, o 2, certo? Isso aqui é 1. E agora, né, resolver esse sisteminha chato, né? Aqui o que a gente pode fazer. Vamos ver o que fica mais fácil. Se eu multiplicar tudo, né, se eu somar essas duas linhas, isso aqui vai ficar 3t, vai ficar igual a 1 mais o 2, certo? E aqui, se eu resolver, né, se eu multiplicar isso aqui por 3, aqui vai ficar 3. Aqui fica 3. Porque eu quero igualar essas duas coisas, para encontrar a relação de coisas. Então, fica 3 menos 3, 1, menos 6, o 2, certo? Então, agora eu vou igualar essas duas coisas, porque tudo isso aqui é 3t, então vai ficar o seguinte. O 1 mais o 2, então a gente vai ter a equaçãozinha, que é 1 mais o 2, vai ser igual a 3 menos 3, 1, menos 6, o 2, se não tiver errado em conta, e o 3, né, vai ser igual, o 3 era o 1 mais 2, o 2, né, que ela vem do produto escalar, certo? Então a gente resolve isso daqui, isso daqui vai dar, quando eu passo para cá, isso aqui vai dar 4, o 2, não, 4, vai ficar 4, 1, né, 4, 1, mais, aqui vai ficar 7, o 2, isso é igual a 3, e isso aqui vai dar 1 igual a 2, mais 2, o 2, certo? Opa, aqui 1. Resolvendo isso daqui, né, eu tô com medo que eu quero ainda falar um pouco da B, em 10 minutos, mas resolvendo isso daqui, né, você vai encontrar um vetorzinho, né, o 2, o 3, certo? Você vai encontrar um vetorzinho, você pode ser que encontre, né, uma reta, na verdade aqui não, você tem que encontrar um vetor, eu acho. Acho que você tem que encontrar, aqui dá para fazer, na verdade, ó, se eu pegar aqui, dá para encontrar direto aqui, eu acho.
se eu pegar aqui, por exemplo, né, resolver isso daqui, ó, um vetorzinho aqui, pode ser menos 1, 1, certo? E aqui vai ser, pode ser, se eu somar aqui, vai ficar menos 1, aqui vai ficar menos 2, não, quer dizer, mais 2, né? Aqui vai ficar igual a 1. Então, o vetorzinho que dá, certo? É menos 1, 1, e aqui é 1. Eu acho que esse vetor dá certo, tá? Depois verifiquem, resolve o sisteminha certinho, tá? Mas eu acho que isso aqui dá certo. É para dar, né? Porque aqui parece que tá fácil aqui. Mas eu acho que esse daqui é um vetor perpendicular. Perpendicular com certeza vai ser, né? Porque ele obedece a isso daqui. Mas eu acho que também ele vai passar, ele vai ser esse vetorzinho aqui, tá? Depois só chequem certinho, se eu não errei em conta qualquer coisa. Mas achado esse vetor, daí qual que vai ser a projeção, né? Vai ser exatamente, né? Esse mais o zero, só que vai ser esse ponto aqui, no caso, né? Então é assim que faz a letra A. Fez sentido até agora? A ideia, a principal é a ideia. Pro, Diga. eu só fiquei com uma dúvida. Você deixou tudo em função do 1 e do 2, foi? Isso, porque eu quero encontrar, eu não quero encontrar o parâmetro t, certo? O parâmetro t é o parâmetro dessa reta aqui, é tipo, o quanto que eu saio do Q aqui, né, que esse é o ponto aqui, e chego nesse vetorzinho aqui, certo? Só que eu não quero encontrar isso, eu quero encontrar esse vetorzinho aqui, que é o 1, 1, 2 e o 3. Então eu quero deixar tudo, eu quero encontrar uma equação linear em parâmetro, que as variáveis sejam 1, o 2 e o 3, certo? E daí, então, tipo, eu tentei deixar, né, arrumar tudo possível para que eles fiquem tudo em função de 1, o 2 e o 3. E daí, o que eu precisei, né, a informação a mais que eu precisei é que isso aqui, ele tem que ser igual a zero, porque é um vetor perpendicular, certo? É esse vetorzinho V. E daí, a gente tem mais essa equação. Daí, eu só passei 1, o 2, porque esse aqui tá negativo. Daí, era mais fácil passar aqui e deixar tudo positivo. Mas foi essa a ideia. Tá Fez bom. sentido? Uhum, obrigada. Que isso. E agora, então, só para a gente terminar a B, a gente não passar muito horário, para dar certo o negócio, dá de colocar o vídeo. A B, ela está pedindo. Tá. A B, ela está pedindo o seguinte: ela quer que você encontre, né? Planos P1, né? E P2. P1, P2. A reta 1, ela está em P2, em P1, quer dizer. Então, está em P1. A reta 2 está em P2. E você quer que isso daqui seja verdade. A distância de P1 a P2 seja igual à distância de R1 a R2, certo? Primeira coisa, para que exista uma distância, né, entre R1 e R2 diferente de zero, essas retas são reversas. Dá para você, tipo, né, calcular isso, tipo, chegar bonitinho, se você, né, ver que né, colocar a igualdade nas retas, etc., as coisas que a gente já está fazendo, sem ver que essas retas são reversas. Então, essas retas, né, em particular, elas vivem em planos diferentes, certo? Então, eu vou colocar aqui R1 e aqui R2, certo? O que quer dizer isso daqui, né? Isso aqui está falando que, né, deixa eu prolongar só um pouquinho mais. A distância, o que é a distância entre retas? A distância entre retas é a distância, né, perpendicular, né? Você vai encontrar um ponto aqui que eles são perpendiculares, né? Né? Quando você passa aqui, eles vão ser perpendiculares, esse vetorzinho aqui, certo? Essa reta aqui. Encontrar a distância e encontrar esse valorzinho aqui. Então, ele quer o quê? Ele quer um plano, né? Para que esse plano, né, tenha uma distância com esses planos precisam ser paralelos. Então, o que eles querem? Ele quer esse plano aqui, certo? E esse plano aqui, certo? Então, é esse plano que ele está pedindo. Deixa eu fazer melhorzinho assim. E esse plano aqui. E esse plano, para fazer sentido, né, para que eles sejam, para que a distância deles, né, seja igual a das retas, ele precisa ser, né, paralelo a esse plano aqui. Então, esse plano aqui é paralelo a esse, certo? E daí, como que você encontra paralelo? Inclusive, né, em particular, esse plano aqui vai ser paralelo a essa reta aqui, né, R1, e vice-versa, né? E esse plano aqui, então vou chamar isso aqui P1, esse aqui é o P2, certo? E daí esse plano P2 vai ser paralelo a R1 e o plano P1 vai ser paralelo a R2. E daí como é que você faz esses planos, né? O jeito que eu gosto de pensar é olhar essas coisas por cima, tá?
se eu olhar por cima, esses dois planos, né, meio que, é difícil explicar pelo computador, mas eles meio que, se você olhar tudo por cima, eles são um plano, né, entre aspas, né, muito entre aspas. Então, eu gosto de olhar essas coisas por cima, tá? Então, se a gente olha por cima, né, dessa perspectiva, né, o R1 tá aqui, o R2 tá aqui, né, obviamente, né, uma tá na frente da outra, né, a R1 tá em cima da R2, a R2 tá mais para baixo, né, porque a gente tá no 3D, mas a gente consegue olhar que, tipo, todos os planos paralelos, né, quais são os vetores diretores desses planos paralelos, né? Aqui, na verdade, a gente está pegando vários planos paralelos, né? A gente está pegando esse, mas está pegando o que está aqui embaixo, né? Tem outros, tem infinitos aqui, né? Planos paralelos, né? A gente está pegando aqui no meio, etc. Mas o que todos esses planos paralelos têm em comum? Tem em comum que os vetores diretores deles, né? V e U, né? São exatamente o vetor diretor da reta 1 e exatamente o vetor diretor da reta 2, certo? Então, o que define um plano? É um ponto, né, que a gente pode pegar o ponto mesmo aqui, Q, da reta 1 e P da reta 2, né, qualquer ponto serve, né, mas a gente tem pontos bons, né, da reta, que a gente já calculou aqui, que é 0, 1, e o outro é menos 1, 1, 0, certo? E os dois vetores diretores, certo? No caso, a gente precisa pegar só o vetor diretor da reta 1 e o vetor diretor da reta 2. Então, vamos construir esses planos. Então, o P1 vai ser o quê? Né? O P1 ele passa pela R1, então a gente vai pegar o ponto Q. O ponto Q é o ponto 001. Então, 0, 0, 1. Aqui, né, varia com o parâmetro, né, o vetor V, que o vetor V vai ser, no caso, 1, 2 e menos 1. 1, 2 e menos 1. E aqui o S vai variar com o vetor U. O vetor U, aqui no caso, acho que é 1, 2, 3. 3, 2, 1, isso. 3, 2, 1, certo? Então, esse vetor aqui, inclusive eu vou mostrar rapidinho já no GeoGebra, vai dar o horário, mas eu mostro rapidinho no GeoGebra, que de fato esses vetores, esse plano faz sentido, né? E o plano 2 vai ser, a gente mantém isso daqui, só que agora passa no ponto da R2. E daqui o R2 vai ser, qual que é o ponto que passa na R2? Deixa eu pegar aqui, menos 1, 1, 0. Menos 1 é 1, 0, certo? Mais T. Aqui não é o mesmo T, né, mas é só um parâmetro, né? 1, 2 e menos 1. E aqui o mais o S, 3, 2, 1, certo? Então, esses vão ser subvetores. Esses são paralelos, por quê? Porque eles têm o mesmo, né? O mesmo vetorzinho. Eles vão estar na mesma distância, né, porque a gente fez de maneira que, né, a distância entre as setas, porque a gente fez exatamente que eles fossem, tipo, né, 90 graus, eles fossem paralelos, então passassem por essa reta e tivesse essa distância, né. Então, a gente tem esses planos. Daí, se vocês quiserem, né, calcular a equação geral da reta, tem várias maneiras, né, da reta não, perdão, do plano, tem várias maneiras, né. O jeito que eu mais gosto, né, por exemplo, vou pegar o P1, só para ilustrar. Tem aquela maneira de você pegar esses vetores, fazer o produto, né, o produto vetorial, ou colocar na matriz, que é a mesma coisa, mas eu gosto, não gosto de ficar fazendo determinantes, essas coisas, eu não sou muito uma pessoa que calcula, sou matemático não é preguiçoso, não gosto de calcular coisa. O jeito que eu gosto de fazer é o seguinte, né, isso aqui vai ser T, 2T, 1 menos T, opa, faltou um S. Aqui vai ser mais 3S, T mais 2S, e aqui vai ser 1 menos T mais S, certo? E o que eu gosto de fazer é isso aqui, ó, que eu chamo de desparametrização. Não é o nome que você vai encontrar na literatura, eu acho, mas é exatamente a ideia. E resolver esse sisteminha, né? Eu fixo uma dessas daqui, então, por exemplo, o x, né, resolvo o t e o s, né, por essa x, e vou substituindo até encontrar uma relação com esses, né, com esses daqui. Normalmente, somando essas coisas, né, você multiplicar alguma coisa ou outra, e somar dá certo. Você consegue encontrar a equação geral da reta resolvendo esse sisteminha aqui. Mas é Fernando, isso. Diga. Com licença, é só para avisar que já deu 1 hora sobre o horário da gravação. Perfeito. Pra não Obrigado. passar. Ok. Perfeito. Tá. Mas é isso, então. O mais importante aqui é a ideia. A ideia fez sentido por como a gente acha esses planos? Tipo, qual que é a ideia por esses planos? Esses planos só podem ter a mesma distância se eles forem paralelos, né?
e eles encontram eles têm um na reta 2 e um na reta 1, certo? Qualquer plano que não for paralelo um ao outro vai ter distância zero, né? Porque eles vão se encontrar em algum lugar do espaço, né? Então, alguma coisa do tipo... É que é difícil desenhar, mas... fica feio, mas aqui, né? Pelo menos eles vão se encontrar pelo menos em uma reta, né? Pode ser que se encontre um ponto, né? Mas... Não, mentira, no R3 eu acho que não dá para se encontrar em um ponto. Mas, tipo, em uma reta, tipo, né? Se eles não forem paralelos, né? Eles vão se encontrar pelo menos em uma reta aqui. Então, tipo, eles precisam ser paralelos e precisam, tipo, conter, né? Desde que eles contêm isso daqui, né? E tenham os mesmos vetores diretores, você garante isso daqui. E pode colocar no GeoGebra essas equações que eu verifiquei antes, dá certinho. É bonitinho. É gostoso colocar no GeoGebra e ver dar certo. Mas é isso, gente. Alguma dúvida sobre essa 4, 4A, 4B? Ô, Fernando, Diga. então eu não preciso usar a forma de distância? Você até pode, mas É eu que acho eu mais fui tentar complicado. usar a fórmula, mas dava uns números muito estranhos e eu tava meio perdido nisso. Então eu vou tentar dessa forma mesmo que você explicou. Obrigado. De nada. Eu não usaria a fórmula de distância, porque a fórmula de distância entre planos, entre retos, é feia, né? É feio o negócio. Tem aquele, né? Tem uns módulos de X. Eu cheguei num número muito estranho, eu achava que estava fazendo errado. É muito mais fácil de você se embananar. Né? Eu, pelo menos, né? Eu pessoalmente. Eu tentei fazer por distância também e não deu certo. É que dava 3 incógnitas, eu não sabia o que eu fazia. Então. Vai ser. Beleza, não. então. Vai ser um negócio feio, porque você vai ter. Aqui você vai ter. Nossa, vai ter muita coisa. Aqui você vai ter incógnita, aqui duas incógnitas, né? Faz X. É feio. Assim, tem que ter um jeito de resolver por fórmula de distância. Deve existir um jeito. Eu gosto de pensar, eu gosto de fazer, né? Desenhar. Matemática é uma arte, no final das contas. Mas eu gosto de desenhar e pensar o que está acontecendo. É a maneira que eu normalmente acho mais fácil de resolver. Tipo, pensar assim, o porquê isso daqui precisa ser verdade, né? Ou como que isso daqui precisa ser verdade. É a primeira coisa que eu penso. Tipo, tá, eu tenho essas duas retas. O como que dois planos vai ter a mesma distância que essas retas? Só se eles tiverem, tipo, né? Só se eles forem paralelos. Então, tipo, a partir que você desenha as coisas, tipo, pensa a parte mais essencial do problema, né? A parte mais intrínseca do problema, tipo, o que está acontecendo, o que está sendo pedido, tipo, de maneira mais intrínseco, né, mais fundamental, você consegue, tipo, eliminar todas essas fórmulas, essas regras chatas e chegar, tipo, em coisa que você mesmo consiga fazer. Algumas vezes você precisa de fórmula, algumas vezes não tem jeito, você quer encontrar o vetor 90 graus, tipo, você até pode chegar, né, na fórmula no final das contas, tipo, fazendo, né, mas assim, daí algumas vezes, né, você quer encontrar esse V, aqui tem um U, aqui não tem um W, aí a fórmula, né, V igual a U, né, vetorial W, certo? Aí fica mais fácil usar a fórmula, mas fazer a ideia do que está acontecendo aqui, né, verificar o que está acontecendo aqui, é a parte mais importante, né, desenhar e fazer a imagem mental dessas coisas, e é um negócio difícil, né, a geometria analítica, na verdade, ela existe para treinar isso, porque vocês vão ver em cálculo 2, em álgebra linear, vocês vão precisar dessas imagens mentais, em cálculo 2, agora a partir de, agora cônicas, essas coisas, nossa, vai precisar para um caramba. Mas o importante é isso, você conseguir, tipo, pensar com esses objetos geométricos aqui. E a partir disso, tipo, essas fórmulas, etc., elas viram mais as ferramentas que você vai chegar nas soluções. E não a parte mais essencial. Fez sentido o que eu falei? Ou eu filosofei demais agora? Entendi sim, ajudou muito, valeu. Fernando, eu entendi a ideia que um plano tem que estar em cima do outro e ser paralelo, mas aí depois eu me perdi de como que eu vou chegar na equação de cada plano, tipo, do plano que contém R1. Eu só faria pela fórmula normal de encontrar uma equação de plano, tipo, fazendo pelo vetor normal dele. Eu me perdi nessa parte. E que se você fizer só uma equação de plano, você vai ter infinitos planos que passam pela R1. Você vai ter esse plano aqui, né, mas você vai ter, por exemplo, esse plano que passa assim, você vai ter um outro plano que passa, né, vamos terminar o X aqui, né, plano mais ou menos, é difícil dizer essas coisas, mas tipo, vai ter um plano que passa assim, né, tipo, mais ou menos em X, você vai ter infinitos. Então, só a equação do plano e uma reta não define, né, vai definir infinitos planos. O que você precisa pensar é que você quer o seguinte, você quer que P1, então vou desenhar aqui, P1, e P2, que eu vou colocar aqui, sejam paralelos. Para eles serem paralelos, o que precisa? Precisa que os vetores diretores, né, se pegar dois vetores aqui quaisquer, eles vão ser paralelos, certo? Concorda?
Porque se esse vetor, por exemplo, se a gente pegar um plano aqui, certo? Que tem um vetorzinho aqui, certo? E pegar um vetorzinho que não seja paralelo a esse vetorzinho aqui, o plano, né, eu pegar qualquer outro vetor aqui, e aqui qualquer outro vetor, o plano que esse daqui define, né, como ele vai se estender, a reta dele vai se estender, ele vai passar o meu P1, certo? É o vetor diretor ou é o vetor normal que tem que ser paralelo? O vetor diretor. Os vetores diretores que precisam ser paralelos. Da reta, né? Isso, exato. Você vai ter um vetor aqui, e daí você vai ter uma outra reta, né, R2, que vai ter um outro vetor aqui. Certo? Se você fazer com vetor normal, talvez dê certo. Eu não pensei com vetor normal, porque para mim vetor normal já é muita conta. Já tem que fazer um produto vetorial ali, daí já tem que envolver determinante. Já é para mim muita conta, já dificultou demais para mim. Eu gosto mais de fazer coisa com vetor diretor que tá ali, tá expresso. Algumas vezes precisa fazer coisa com vetor normal, etc. Você quer encontrar o perpendicular entre dois vetores, porque você quer encontrar um plano perpendicular, então, daí realmente. Mas tipo, a ideia que eu tenho, a visão que eu tenho é essa, tipo, se você tem dois planos paralelos, todos os vetores, né, que estão nesses planos, eles precisam ser paralelos uns aos outros, certo? Então, tipo, se você quer um plano que passe aqui, né, então deixa eu fazer em outra página. Você quer um plano aqui, né, que tenha R1, certo? Primeira coisa, esse plano tem que ter, como um dos vetores diretores, né, o V, certo? Ele vai ter infinitos vetores diretores, mas um deles tem que ser o V, certo? Tem que ser o V da R1. E daí você quer, ao mesmo tempo, um outro plano aqui, que tenha, né, o que passa R2, e que, né, que nem a mesma ideia daqui, um dos vetores diretores tem que ser o R2. O U, quer dizer, né, que é o diretor da R2, certo? Para conter essa reta mesmo. Então, o que você quer? Como você quer que todos os vetores, né, como os planos sejam paralelos, você quer que todos os vetores sejam paralelos uns aos outros, certo? Então, no final, o que você quer? Você quer que o vetorzinho U esteja aqui também, né, e o vetorzinho V esteja aqui também, para que esses dois planos sejam paralelos. Fez sentido? Fez sentido. Aí eu verifico que eles vão ser ortogonais. Por exemplo, o V e o U ali. Não precisa ser ortogonal, não precisa. Tipo, só o V e o U, tipo, pode ser um vetorzinho assim, por exemplo. Aqui tá dentro, aqui tá feio o desenho. Mas, por exemplo, aí eu vou pegar pela condição e vou verificar que condições que eles vão ser paralelos. É o mesmo vetor, né? Tipo, se ele é o mesmo vetor, você está deslocando ele, tipo, ele ainda continua sendo paralelo, certo? Tipo, aqui vai ter o V. Quer ver? Deixa eu só desenhar melhorzinho aqui. Aqui o V e depois, por exemplo, aqui um U, certo? Se eu pegar essa imagem, ela é paralela a essa imagem. Aqui ficou feio. Pera, deixa eu fazer aqui. Porque eu não quero dar essa ideia de fazer assim, só para deixar a imagem bonitinha. R2 é aqui o U, certo? Agora tá melhor. Se eu pegar essa figura aqui, né? Essa figura é paralela a essa, certo? Então, tipo, esses vetores aqui são paralelos a esses vetores aqui, certo? Porque, na verdade, são os mesmos vetores, essa é a questão. Se são os mesmos vetores, se você só deslocar, transladar eles, né? Passar desse ponto para esse ponto, né? Isso daqui, essa reta aqui, por exemplo, aqui, vai ser paralela a essa, certo? Esse vetorzinho aqui vai ser paralelo a esse vetor. Tá na mesma direção, certo? Fez sentido? Entendi. Professor, diga. Quando você chegou lá naquele sistema de equação com os dois parâmetros, qual? Aí você... isso aí. Aí para você achar o ponto, né, o ponto, acho que do vetor normal, você precisa... são os valores do S ou não? Eu não estou trabalhando... gente, aqui eu não estou trabalhando com vetor normal. Isso aqui, tá. Essa equação aqui, eu só falei, tipo, que você pode encontrar a equação geral do plano por essa equação. Mas eu não usei ela para nada. Eu não estou trabalhando com vetor normal. Tipo, eu sei que a fórmula fala do vetor normal, só uma coisa, só um comentário aqui, porque perguntou do vetor normal. O vetor normal, ele tem que ser paralelo aqui, tem que ser o mesmo vetor normal entre esses dois planos, para eles serem paralelos. Quem quiser trabalhar com vetor normal, esses vetores normais têm que ser os mesmos, né? Porque aqui o U e o V, eles têm que estar no mesmo plano, né? Então, eles têm que ser o mesmo. Mas, respondendo a sua dúvida aqui, eu não usei vetor normal. Eu peguei o vetorzinho da reta aqui da reta 1, o vetorzinho da reta 2, eu variei eles, né, estou fazendo isso daqui, né, juntando eles, né, aqui V e U, e daí eu sei que o plano 2, ele contém a reta 2, certo? Então ele precisa ter o mesmo ponto da reta 2. E a mesma coisa aqui.
tem o mesmo ponto da reta 1. E é desse jeito que eu fiz. O que eu fiz, eu pensei o seguinte, né? Aqui está a reta 1, certo? Aqui tem o ponto Q, certo? E eu quero o plano, né, que seja V e que forme também por U, certo? Que tem esse vetor diretor. E que esteja contendo, né, o vetor Q. O ponto Q. Então, o que vai ser? Vai ser Q, né, mais toda a variação daqui e toda a variação daqui, certo? Fez sentido? Eu não usei vetor normal. Fez. Eu, particularmente, acho mais fácil desse jeito. É mais fácil, mais intuitivo para mim pensar desse jeito. O vetor normal, o que ele vai ser? Vai ser esse vetorzinho aqui. Já deu mais de 1 hora já aí. Não, eu vou ter que terminar daqui 3 minutos mais, eu vou ter que terminar. Senão vai dar mais, então vai dar gravação. Mas é isso, gente. Espero que... Mais alguma dúvida rápida? Fernando, Diga. você falou que as duas retas, elas são reversas, né? E aí, tipo, tem uma coisa que o que a gente fez no item A que dá pra, tipo, usar pra dizer provar que elas são reversas, assim? Pra provar que a gente pegar o ângulo e tal, calcular tudo pra dizer que é reversa. Para ser reversa, significa que elas não têm nenhum ponto em comum, tá? Reversa significa que se você fazer esse sistema linear, quer ver? Vamos fingir que a reta 1 seja, só pra gente facilitar, TV1 mais Q1, né, que é o ponto, Q1, TV2 mais Q2 e TV3 mais Q3, certo? E a reta 2 seja T não, vou colocar S. SU1 mais P1, SU2 mais P2 e SU3 mais P3, certo? Para que elas sejam, para que verificar se elas são reversas ou não, né? É fazer esse sistema linear, né? Que é esse igual a esse igual a esse igual a esse. Isso aqui vai dar um sistema linear se você montar, né? Vai dar essas linhas aqui, cada uma aqui vai ser uma linha. E verificar que não existe solução, né? Verificando que não existe solução, vai ser reversa. Mas assim, como eu sabia que elas são reversas sem precisar fazer essa conta? Por causa disso, né? Só existe distância entre retas reversas ou paralelas, né? No caso, elas não vão ser paralelas, porque se você olhar os vetorzinhos diretores, né? Por exemplo, esse, né? Esses são os dois vetorzinhos diretores, o V e o U, certo? Com certeza, né? Se você tentar multiplicar isso aqui por 3 para dar aqui, isso aqui fica 6, então, aí aqui já não baixa. Então, eles não são paralelos, esses vetores, né? Então, ou podem ser reversas ou paralelas, né? Para ter uma distância, né? Para essa pergunta fazer sentido, a B, né, para existir uma distância, né, maior que zero, né, que se for zero, tem infinitos planos, né, não faz muito sentido. Ou as precisam ser paralelas ou são reversas. Como você olha para os vetores diretores e vê que não dá para você multiplicar né, não existe nenhum número que se você multiplica o V vai dar U, né, você sabe que elas são reversas. Então foi assim que eu pensei, tá? Senão essa pergunta nem faria sentido se não fossem ou paralelas ou reversas. Tá bom, entendi. Obrigado. Fez sentido? Tá. Gente, é isso. Eu vou ter que desligar, senão mais um pouco vai passar do horário que eu posso colocar no YouTube. Tipo, a quantidade de tempo. Vou sair aqui, tá? Para a gravação. Gente, é isso. Qualquer coisa, né? O grupo tá aí. Se tiver mais alguma dúvida que não tenha sido resolvida sobre a monitoria, eu vou postar, né? Se tudo der certo, vou tentar. Como eu vou receber o vídeo, eu consigo, acho que, postar rapidamente no YouTube hoje. E é isso, gente. Qualquer coisa, né, a gente está aí nos grupos, podem mandar mensagem para a Lari, a Larissa está com alguns problemas, ela não vai conseguir responder, então manda para a Dayana, tá, ou para o Matheus, qualquer coisa, se tiverem dúvidas, dificuldades, né, principalmente sobre essa monitoria, a gente tenta resolver, né, dentro das possibilidades. Mas é isso, gente. Abração, Dayana, obrigado, pessoal. Bom final de semana, né? Boa sexta aí para vocês. Boa entrega de lista. E é isso, gente. Beijão, espero que tenha ajudado. Então, eu que agradeço, gente. Vou encerrar.